Oi! Hoje eu tô aqui pra falar do meu assunto favorito nesse canal, né? Que vocês já sabem, que é o Brandon Sanderson. O Brandon é um dos meus autores favoritos e ele é um autor muito difícil de acompanhar, porque ele escreve muito. Todo ano ele tá lançando aí no mínimo 2 livros. Aí de vez em quando ele inventa de que, ai, gente, eu do nada aqui escrevi mais 4 livros pra vocês. Pá, e joga mais 4 livros na mesa. E pra você entrar no universo do Brandon, você tá se comprometendo aí com o negócio da pirâmide, que são muitos livros. E o Brandon também tem um universo muito famoso que vocês provavelmente já ouviram falar, que é a Cosmere. A Cosmere é o universo compartilhado. Então, a grande maioria dos livros dele se passam dentro dessa mesma galáxia, desse mesmo universo, mas cada livro ou série se passa em planetas diferentes. Só que, eventualmente, alguns desses planetas começam a se cruzar, personagens de uma história começam a aparecer na outra. Então, é um negócio meio Marvel, assim, sabe? Que você tem que começar a acompanhar e prestar muita atenção para pegar os easter eggs, e às vezes você vai reconhecer coisas que você já leu nos outros livros. E esse é um sentimento tão legal que o fandom do Brandon Sanderson é apaixonado. É você ver esse universo expandir e crescer a cada livro, ele criando mais sistemas de magia e regras e coisas diferentes ali, mas também você vê essas conexões acontecerem. A gente é muito satisfatório. Dentro da Cosmere a gente tem atualmente 30 publicações, contando os contos também, tá? E essas 30 eu já li todas. Então, para esse vídeo eu vou compartilhar todos os livros do Brandon que eu já li. Vou fazer um ranking para vocês dos melhores, dos piores, quais eu gostei, quais eu achei mediano, quais eu acho que não valem tanto a pena assim. Vai ficar de fora, gente, assim, uns 5, 6 livros que eu não li ainda do homem, mas que não fazem parte da Cosmere, que são publicações à parte, alguns contos meio avulsos, histórias meio avulsas aqui e ali, sabe? E vocês vão entender no final, quando eu chegar, por que eu não li esses livros ainda. Muito importante lembrar que esse é o meu ranking, tá? Se você tem opiniões diferentes em relação a livros específicos do Brandon, eu super entendo, até porque tem livros dele que os meus menos favoritos são os que as pessoas mais gostam. Então, eu vou ser um pouquinho do contra em alguns momentos, mas depois você compartilha aqui comigo nos comentários se você concorda com a minha opinião, se você discorda, se tem algum livro que você acha que merecia estar em alguma outra categoria, vamos fazer essa troca. Então eu vou deixar aqui na tela, eu preparei um quadro com as 5 categorias. Lá embaixo a gente tem os piores, né? Então, todo mundo erra, né? Risos. Logo acima vão ficar os livros que eu não curti tanto, mas a gente finge pra não apanhar. Ali na meiuca, no 3 estrelas, 3,5, sabe? A gente tem o nem quente nem frio, 0 graus tá ótimo. E as últimas 2 categorias são para os suprassumos do Brandon Sanderson. Então a 4ª categoria é os 150 conto muito bem gastos, que é mais ou menos a faixa aí dos preços dos livros do gato, né? E por último, os melhores livros do Brandon Sanderson vão ficar na categoria Sanderlanche Supremo. Sanderlanche é um termo que eu descobri que não é só nosso, tá? Que tem a palavra lanche, né? Mas é um termo que vem lá de fora, que significa os momentos do livro do Brandon ali, onde acontece muita coisa, aqueles momentos mais explosivos, mais épicos, né? Normalmente a gente mencionar o Sanderlanche desse livro aqui tá muito bom. Bom, vamos começar do começo, que é basicamente a série onde eu recomendo as pessoas serem introduzidas no universo do Brandon Sanderson, que é Mistborn. Então a gente tem o primeiro livro aqui, Mistborn, que costumava ter um subtítulo, inclusive, de O Império Final. Eles tiraram até lá fora e aqui também. E foram esses livros, foi essa série que me fez apaixonar por esse homem. Então, apesar de qualquer outra coisa, eu tenho um espaço afetivo muito grande por eles no meu coração, né? Então, obviamente, eles já vão por si só estar em lugares altos nesse ranking, mas eu acho que Mistborn ele é uma introdução muito boa a essa série, ao estilo do Brandon Sanderson, de criação de universo, de construção de personagens. O Brandon, ele sempre também, querendo ou não, ele tem algumas características muito exclusivas dele, que é, tipo, trabalhar bastante o aspecto religioso das sociedades e também ter grupos de personagens que vão se tornando amigos, formando uma família ao longo do tempo. Isso você vê bastante. Então é um livro bem completo, sem contar que é uma aventura maravilhosa, com protagonistas maravilhosos. Tem aquele ápice bem épico também no final, tem momentos que vão te chocar, tem mortes ali que você fica, meu Deus do céu. Então pra mim ele vai entrar em 150 conto, muito bem gastos. Vale muito a pena, inclusive, tá? O box, o avulso, qual você for comprar. Aí a gente tem a continuação, O Poço da Ascensão, que esse segundo livro, ele é muito mais voltado pra guerra. Tipo assim, tá acontecendo uma batalha específica ali no livro, entre 2 reinos, e vai ser muito político. Bem essa coisa de eles pensando em estratégias, o que eles vão fazer com o exército do inimigo, que faz o cerco ao redor da cidade. Então ele é um pouquinho mais parado do que o primeiro. É onde algumas pessoas podem dar uma engasgada, mas eu não vejo isso acontecer com muita frequência, tá? O 2, apesar deles ter um ritmo um pouquinho diferente, ele ainda assim tem todas as características que a gente tanto gosta do Brandon. Então eu acho ele maravilhoso também. Ele vai na mesma categoria junto com o primeiro Mistborn. Mas, por último, O Herói das Eras, a conclusão dessa trilogia, a conclusão da Primeira Era, é
fenomenal, é espetacular. É tipo assim, é digna de no final da história você ouvir os violinos, os tambores, aquela trilha sonora épica de um filme. Ele tem uma conclusão também muito grandiosa, ele é muito emocionante, acontecem coisas ali que a forma como ele fecha o ciclo desses personagens, a forma como ele amarra essa história é muito bonita, mas é muito inteligente e ao mesmo tempo é muito triste, então você vai sentir todas as coisas. Eu, quando li o segundo e o terceiro livro, de cabo a rabo, porque eu não conseguia parar, apesar de serem livros um pouquinho grandes, mesmo como eu disse, se você começar a achar um pouquinho ali no segundo livro arrastado por causa dessas coisas da guerra, segue em frente porque o Sunderland vai valer a pena. Então ele inclusive vai entrar na categoria Master, ele é o Sunderland supremo. Aí na sequência do Mistborn a gente tem alguns contos, tá? Aqui na minha edição eles estão todos colecionados dentro desse livro aqui, que é o Arcanum Unbounded. Se eu não me engano, a Trama tem os direitos desse livro, eles vão publicar eventualmente, eu só não sei quando, eu acho que não vai ser esse ano, infelizmente, mas 98% dos contos da Cosmere que vocês vão ver eu falar aqui hoje, todos que foram publicados até agora, a grande maioria deles está presente nesse livro. Então, a gente tendo essa publicação aqui no Brasil, a gente avança muito na Cosmere, porque vai ter bastante coisa aqui importante pro universo no geral. Mas aqui a gente entra com um conto que é o Eleventh Metal. Esse é um conto muito rapidinho, tipo assim, 20 páginas, onde é uma cena extra com um dos personagens, que é o Kelsier, fazendo um treinamento ali, um negócio, mas tipo assim, é uma ceninha, sabe? Uma cena cortada do livro. Então ele não é grandes coisas, não tem muita importância, assim, eu achei divertidinho, mas nada muito além disso. Então eu coloquei aqui no não curti tanto, mas a gente finge pra não apanhar. Mas aí a gente tem o Mistborn, a História Secreta, que foi publicado pela editora Trama. Ele é vendido separadamente, é um livro capa dura, ele é mais fininho, porque ele realmente é um outro conto. Na verdade ele é meio que uma novela, né? Porque o Brandon Sanderson não sabe escrever pouco. O conto dele é 200 páginas. Então a gente tem o História Secreta. Existe esse debate de quando você deve ler esse livro. Como a gente só tem a trilogia Mistborn, você pode ler os 3 e depois você lê o História Secreta. Quando lançar a segunda era de Mistborn, que são mais 4 livros, aí eu recomendo você ler antes do último. Mas por enquanto, como só tem os 3, pode ler ele depois da trilogia, não tem problema. E ele é uma história que está acontecendo em paralelo com o Mistborn. Enquanto tá toda a trilogia ali rolando, um rolê tá acontecendo nos bastidores, que é em relação, inclusive, bem conectado com a Cosmere. Tem muito spoiler, você não pode nem saber mais do que isso. E costuma ser uma história muito chocante pros leitores e fãs de Mistborn. E ela realmente é muito boa. Ela traz muita informação crucial. E eu coloco ela no mesmo nível do primeiro e do segundo Mistborn. Bom, aí a gente vai para um dos meus livros favoritos do Brandon, que, por incrível que pareça, é o livro mais fraquinho dele, digamos, entre muitas aspas, que é o Elantris. O Elantris, ele já foi publicado aqui originalmente pela editora Leia. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês de como era antigamente. Acho que alguns de vocês vão reconhecer, né? Porque esse livro vivia pra cima e pra baixo. Ele parou de ser publicado fisicamente. Eu acho que você encontra o e-book, se pá, ou você encontra em sebo também. Torço pra que um dia a Trama republique também. Mas o Elantris foi a primeira publicação do Brandon Sanderson e, assim, você claramente vê o desavanço do autor, né? Você vê ele lá no comecinho, quando ele cometia alguns erros de principiante, assim, né? A história tem um pouquinho mais de clichês, o ritmo, o enredo, assim, eles não são perfeitos. Mas, gente, eu amo demais essa história. Eu amo as mensagens por trás dela, que tem muito uma mensagem até meio que motivacional sobre o propósito do ser humano e como isso ajuda a gente a sobreviver. Ele também trabalha muito interessante o rolê da religião aqui, é bem presente também. E o sistema, ele não tem um sistema de magia muito presente, porque aqui em Elantris ele tá meio que dormente. E é muito legal você ver a jornada dos personagens tentando entender por que esse poder ficou dormente, o que aconteceu. Eu tenho um carinho muito grande por Elantris, mesmo. Eu acho que é um dos meus favoritos do autor. Eu vou colocar ele 150 conto muito bem gastos. Aí a gente volta pro rolê aqui, né, do Arcanum Unbounded, porque tem o conto The Hope of Elantris, que assim como o Eleventh Metal, ele é uma cena extra. Na hora que tá acontecendo um rolê, uma briga lá, um momento de ação na história, o Brandon fez um outro ponto de vista da mesma cena, que também é muito curtinho, 10, 15 páginas, não acrescenta muita coisa, meio chatinha também, tá? Então eu coloquei no não curti tanto, mas a gente finge pra não apanhar. Agora, outro conto que ele tá presente aqui no Arcanum Unbounded, eu sei que ele foi lançado fisicamente separado numa edição comemorativa, que é o The Emperor's Soul. Vou colocar a capinha aqui pra vocês de como ele ficou na edição à parte. Eu não sei se a Trama pretende trazer ele separado. O Brandon já comentou que essa é uma das histórias favoritas dele, que se ele fosse testar, fazer algum tipo de adaptação antes de partir para as coisas mais difíceis, né, adaptar Mistborn, Stormlight, ele gostaria de adaptar
o Emperor Soul. E eu acho muito chato. Aí que entra o meu primeiro, talvez, do contra da comunidade, porque todo fã de Brandon Sanderson ama esse livro. Talvez porque eu tenha lido Foundricide antes, o sistema de magia é muito parecido, mas o do Brandon saiu antes, tá? E foi engraçado porque eu tinha recém lido Foundricide. Então eu acho que isso acabou impactando um pouco. Eu acho que não foi o que eu esperava, porque ele se diz um conto que se passa no mesmo universo de Elantris. Só que o sistema de magia é totalmente diferente. A gente não vê o reino, as coisas que a gente vê em Elantris. Parece uma história totalmente separada, apesar de se passar no mesmo planeta, né? E eu acho que isso causou, sim, um pouquinho de quebra de expectativa, quando eu fui ler esperando alguma coisa e era outra totalmente diferente. E eu achei meio sem graça, assim, achei meio parado. Não acontece muito nessa história. Eu lembro que se passa num escritório, assim, e fica a história inteira nesse escritório. E é um conto bem grandinho também, sabe? Eu coloco ele aqui no não curti tanto, mas esse aqui a gente finge que é realmente pra não apanhar. Porque se os fãs me acham aqui, eu levo coça. E a gente já vai colar uma pedrejada na outra, porque o próximo livro é o Warbreaker, que eu tenho essa edição branquinha aqui, mas ele também foi publicado pela editora Trama. Eu vou deixar a nossa capa aqui na tela. O Warbreaker é um livro único, um standalone, que você pode ler à parte. Quero começar por ele, Jeff, não quero começar por trilogia de Mistborn. Você pode começar por Warbreaker também, não tem problema, tá? Apesar de que o Brandon já disse que ele vai continuar, vai ter um Warbreaker 2. Por quê? Personagens do 1 já começaram a aparecer lá em outro livro. Esse aqui também é um livro com um sistema de magia bem criativo, que tem a ver com respiração, com cores. E ele tem um negócio mais voltado pra deuses, tem tipo um Olimpo, assim, com vários personagens poderosos, né, que eles são adorados pelos seres humanos normais. Tem toda uma mitologia que as pessoas morrem e elas revivem como deuses. É bem diferentão. Só que é outro livro que eu acho extremamente paradão, que não acontece muita coisa, e por causa disso eu confesso que eu fiquei 70% de Warbreaker entediado. Tipo assim, o livro ele tem o núcleo, onde se passa ali dentro de um castelo, de um negócio ali, o núcleo dos deuses, e tem fora, nas ruas, tá acontecendo umas tretinhas. Eu gostei de toda a parte da rua, onde a gente acompanha o Vasher, uma das irmãs lá, que eu não vou lembrar qual delas agora. Essas aventuras por fora eu gostei. Toda vez que voltava para aqueles deuses, eu dormia. Eu fico muito triste, porque eu sei que é o livro favorito de muita gente do Brandon, mas pra mim ele não funcionou como eu gostaria. Então eu coloco ele assim no meio, nem quente nem frio, 0 grau tá ótimo. Agora a gente vai porque eu considero o maior erro do Brandon Sanderson pra mim, o que definitivamente não funcionou de jeito nenhum, que é o White Sand. Esse aqui é um quadrinho, mas ele tem uma história diferente, porque o Brandon escreveu esse livro novelizado em forma de prosa ali, mais de 1000 páginas, 1200 páginas, gigantesco. Ele engavetou essa história e ele transformou em quadrinho. E os quadrinhos não são tão grandes, tá? São 3 volumes, depois eles foram lançados um volume grandão com tudo. Mas você imagina transformar 1200 páginas, um livro desse tamanho, um Caminho dos Reis da Vida, em um quadrinho desse tamanho? Pois é, não dá certo. Eu achei que ficou, primeiro, muito texto por página, quase tem mais texto do que imagem. Isso torna um pouquinho a leitura cansativa, e eu acho que ele tenta explicar todas as coisas daquele universo, toda a política, todas as coisas intricadas ali das relações, do sistema de magia, tudo de uma vez em poucas páginas. Então eu acho que ele fica confuso. Eu confesso que eu não entendi 80% do que eu li de White Sand em relação às políticas, às tretas ali. Comecei a achar bem precário, mas assim, o Brandon, ele já disse que ele tá revisando essa versão prosa de 1000 e tantas páginas e vai ter uma publicação no futuro em livrinho aqui pra gente ler mesmo. Então eu vou esperar pra ler White Sand assim. Dos 3 volumes de White Sand, eu acabei abandonando o terceiro, eu li 2,5. E ele, infelizmente, pra mim, entra nessa categoria de todo mundo erra, né? Aí a gente volta, vocês vão ver que o Arcano Unbounded, ele é um livro assim, que você fica pipocando. Você lê um pouquinho, volta a ler um tanto, porque tem vários contos. Então o próximo conto, ele tá presente aqui. Ele já foi publicado aqui no Brasil em uma coletânea da editora Leia também, que é o Mulheres Perigosas, é o Sombras nas Florestas do Inferno, que é o Shadows for Silence in the Forest of Hell. Esse é um conto que hoje em dia na Cosmere, no futuro, agora onde a gente, mais nas publicações mais recentes, o sistema de magia e esse planeta se tornaram extremamente importantes. Então eu acho essa uma leitura muito importante de se fazer. É uma leitura muito rápida. Ele é sobre esses seres meio que fantasmas, meio que névoa, assim, que matam as pessoas, e as pessoas vivem muito oprimidas por esses seres. Esse conto por si só, ele é bem legal, mas ele também não é aquelas coisas. Então eu coloco ele no meio, nem quente nem frio, 0 graus tá ótimo. Mas é uma leitura super divertida, super vale a pena, tá? Se você quer pegar algo rápido do Brandon Sanderson, se pá, esse é um dos livros que eu recomendo, tá? Tipo, o que eu falo que não seja um romance principal, uma trilogia, um livrão. Se você não quer se comprometer, pega esse conto
vê o que você acha. Aí a gente entra, enfim, na segunda era de Mistborn. A gente começa a segunda era com A Liga da Lei. Os 3 primeiros livros da segunda era foram publicados aqui no Brasil pela editora Leia também. Tinha um box com esses 3 livros. Não encontra facilmente, tá? É meio aquela coisa meio cara. E eu não sei também se eles chegaram a fazer algum tipo de e-book, mas chegou a vir pro Brasil. Eu acho que eventualmente a trama atrás também. Então, A Liga da Lei, ele causa a estranheza porque você vem de Mistborn, que é toda aquela coisa épica, medieval, né, fantasiosa. A gente começa do nada a ter Mistborn como um livro de thriller. Aqui é a primeira tentativa, então, do Brandon ali nesse negócio de investigação. Vai estar acontecendo um assassinato e os personagens, eles são meio que detetives e eles vão atrás de pistas e tentar encontrar tudo isso envolvendo o mesmo sistema de magia de Mistborn. Então ele mistura essa coisa da fantasia num ambiente mais urbano. Na primeira vez que eu li, eu não gostei tanto, justamente porque eu fiquei, meu Deus, que decepção. Eu achei que ele ia continuar no mesmo estilo, né? Então foi uma quebra muito grande do que eu sabia de Mistborn. Na minha releitura, quando eu peguei pra de fato ler as continuações e tudo mais, eu amei, eu dei 5 estrelas. Eu acho que ele é um livro que vai depender muito da sua expectativa, mas ele costuma ser, sim, uma travinha no universo de Mistborn. Quando você quer ler a Cosmere, tipo, chegar no primeiro da segunda era é sempre aquela coisa de, ai meu Deus, tem que ler esse pra seguir pros próximos. Porque ele não é um dos livros mais fortes da série, realmente. Eu acho que ele tá no meio, tá? Eu acho que ele fica ali no nem quente, nem frio, 0 graus tá ótimo. Mas como eu disse, depois que eu sabia o que esperar numa releitura, foi muito divertido e esses personagens são muito legais. Aqui a gente conhece uma dupla de personagens que é o X e o Wayne. Eles são muito engraçados, eles são muito bobalhões, assim. É outra coisa bem diferente de Mistborn, porque esse aqui ele tem um tom um pouquinho mais cômico. Dito isso, o segundo livro é o Sombras de Si Mesmo. Eu já achei esse aqui mais sólido do que o primeiro, tá? Esse aqui é bem melhor. O mistério, o suspense, a investigação que eles vão fazer ali, o thrillerzinho, é mais atrativo, é mais divertido do que o primeiro, e só isso já é o suficiente para esse livro ser um pouquinho melhor. Mas ainda assim, eu acho que ele tá na meiuca junto com o primeiro livro, somente quando, pra mim, tá? Na minha opinião, quando a gente chega no terceiro livro, que é Os Braceletes da Perdição, que o negócio começa a ficar muito sensacional. Aqui tem um dos melhores finais pra mim dessa segunda era, tá? Eu gosto muito das coisas que acontecem. Aqui que acontece uma grande revelação no final, que daí sim você pega pra ler o História Secreta pra você entender um pouquinho mais essa revelação. Se você já ter lido História Secreta, você não vai se surpreender tanto com o que vai acontecer aqui no final. Ele tem a investigação é um pouquinho videogame nesse terceiro livro, tá? É um pouquinho, vamos buscar uma pista aqui, essa pista leva pra uma outra pista, isso aqui leva pra gente pra lá. Eles ficam pipocando de um lugar pro outro, mas eu gostei muito que eventualmente eles vão num cenário diferente ali da cidade, onde se passa os 2 primeiros. Eles vão em um lugar meio com gelo, assim, montanhas. E tem um Sunderland maravilhoso, tá? Ali nos últimos 20% tem bastante ação, um tiroteio, uma batalha, poderes, a gente morre, revive, vai pro plano espiritual e volta. É bem louco esse final, acontece um monte de coisa e eu me diverti demais. Esse aqui eu acho que sobe um pouquinho acima dos 2 primeiros livros da segunda era e ele entra nos 150 contos muito bem gastos. E por último a gente tem o The Lost Metal. Ele é claramente, você vê um avanço muito grande porque ele já é mais nos padrões atuais da qualidade de escrita do Brandon Sanderson. Eu acho que ele já tinha escrito alguns Stormlight, eu não lembro a linha do tempo de publicação agora exatamente. Esse livro, ele tem um elemento ali no final, primeiro que ele é muito conectivo com a Cosmere, que começa a explicar um monte de coisa em relação à magia e fazer essas conexões, né, de aparecer elementos que a gente vai ver futuramente em outros livros, e ele tem uma vibe meio distópica no final, que eu que sou fã de distopia, meus amigos, eu me deliciei. Esse livro foi sensacional, eu acho que foi uma conclusão perfeita. É uma conclusão que ao mesmo tempo vai quebrar muito seu coração. Então The Lost Metal pra mim, ele é o topo do topo, ele é o Sunderland supremo. A gente volta mais uma vez por Arcanum Unbounded, porque tem um conto da segunda era, eu vou ler o nome porque é muito grande, Elomancer Jack and the Pits of Eltania. É uma história que existe dentro da história da segunda era. Eu acho que é uma historinha que tinha um livrinho, um jornal com essa história, os personagens leem e o Brandon escreveu pra gente ler o que os personagens estavam lendo no livro. E é muito chato, tá? É insuportavelmente chato. Eu não consegui aproveitar, acho que eu nem terminei, na verdade. Cheguei ali num certo ponto, 70%, eu falei, ai, chega, não aguento mais. Então, esse aqui eu coloco em Todo Mundo Erra, vai estar ali junto com White Sand. Aí aqui, a gente já
começa a pensar ali em partir para os projetos secretos, que é justamente aquilo que eu comentei no começo do vídeo, quando o Brandon do nada dá a louca, fala assim, então gente, eu passei um ano aqui meio sumido, mas nesse ano eu escrevi 4 livros, e o primeiro que ele lançou então foi o Tress, A Garota do Mar Esmeralda. Ele também é um livro bem diferente do Brandon, tá? Muita gente começou por ele, e eu acho que, tipo, é legal, é um livro que tem muita possibilidade de grande parte amar, porque ele tem alguns elementinhos meio de romance, de conto de fadas, ele é um negócio bem Disney mesmo, só que ele não, eu acho que ele não representa muito o que é o Brandon Sanderson. Ele é tipo assim, uma tentativa do Brandon em algo diferente. É um livro que ele se passa basicamente ali quase inteiro dentro de um barco, eles estão fazendo uma jornada dentro desse barco, então é mais sobre os personagens e o relacionamento deles, e aos poucos eles se tornando essa família, essa coisa bonitinha, né, do que grandes acontecimentos, exceto no final, que tudo explode, aí sim tem grandes acontecimentos. É bem cute. O sistema de magia também é legal. É um livro que você não consegue parar de ler. De qualquer modo, você vai se divertir muito. Eu gostei quando eu li, eu dei altos elogios, rasguei altas sedas, mas eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu acho o Tress um livro ok, comparado às outras coisas do Brandon, sabe? Assim, foi legal, mas ele não foi o mais memorável pra mim. Então eu coloco ele ali no meio, tá? No nem quente nem frio, 0 graus tá ótimo. Eu acho que muitos de vocês vão discordar com certeza, que eu sei que bastante gente aqui ama o Tress, mas não é um dos meus favoritos. Mas em seguida a gente tem o livro que tá em pré-venda agora, que vai sair pela Editora Trama, acho que daqui 1 ou 2 meses, tá? Você pode comprar se você quiser lá no site. Inclusive eu tenho um cupom, tá? Que é TramaGF, pra você comprar lá no site, e tem 15% de desconto, funciona nos lançamentos, funciona acho que em quase todos os livros do site da editora, que é o Yumi e o Pintor de Pesadelos. Esse é o meu favorito dos projetos secretos. Esse aqui é tecnicamente a primeira tentativa do Brandon no romance mesmo. Mas ele ainda tem todas as outras características do autor, que tem, aqui tem não só um sistema de magia, mas 2 sistemas de magias muito interessantes. Tem uma trama que salta entre esses 2 personagens de uma forma muito diferente, muito inusitada. Tem uma grande reviravolta quando você entende o que está acontecendo com esses 2 personagens. Mas mais do que tudo, esses 2 personagens eles vão começar a se envolver emocionalmente. E foi assim, acho que foi o único livro do Brandon que eu chorei de soluçar. Que tipo assim, eu fechei e eu fiquei chorando, que me emocionou demais. Volta e meia eu choro com alguma coisa nas histórias dele, mas esse aqui foi nível hard. Eu tenho muito carinho por ele, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li do Brandon Sanderson. Quando as pessoas falam, na verdade, perguntam qual é o seu favorito, e eu não quero responder Elantris, eu respondo esse aqui, tá? Então ele vai entrar no Sunderland Supremo. A gente ainda tem mais 3 projetos secretos que eu vou falar depois, porque são livros que eu acho que você tem que ler depois de certos livros. Eu acho que na minha sequência aqui, vamos pra Os Calhamação, O Caminho dos Reis, então. Vamos começar com a série de Stormlight, que é até então uma série de 5 livros, dentro de um planejamento de 10 livros. Então o Brandon escreveu os 5 primeiros, agora ele deu uma pausa. A história, inclusive, ela tem um momento de pausa ali, o 5º livro ele termina nessa coisa meio que tipo, tá tudo muito suspenso pra ver o que vai acontecer, e do 6º até o 10º ele vai escrever só Deus sabe quando, né, daqui a muitos anos. Então a gente começa pelo Caminho dos Reis, foi um dos primeiros livros aí publicados pela Editora Trama do Brandon aqui no Brasil, fez muito sucesso, vendeu pra caramba, a editora tá publicando todos ano a ano, já compraram acho que os direitos do último também, então tá assim, sucesso. Caminho dos Reis é maravilhoso, é um livro que você precisa ter um pouco de paciência, porque ele é complexo, ele vai começar de um jeito te dando muita informação, te apresentando um universo diferente também, que você vai ter que aprender termos, tem que aprender como ele funciona, as nomenclaturas, os tipos de povos diferentes. Tem bastante isso aqui nessa série no geral. Tem vários reinos, vários povos com estilos diferentes, culturas, vestimentas e aparências diferentes, né? Um universo bem rico. E esse aqui em específico, ele é um grande livro de 1000 páginas de introdução. Nada muito gigantesco acontece, mas ainda assim é maravilhoso. E ele vai entrar aqui nos 150 contos muito bem gastos, pelo amor de Deus, como não gostar de Caminho dos Reis. Aí aqui, no segundo livro, é quando as coisas começam a ficar muito interessantes. Começa a pensar em deslanchar. A criança tá crescendo, você vê esse teu neném sair de casa, ir pra faculdade, crescer. Aqui já começa a acontecer muito mais coisas, começa a ter vários envolvimentos ali políticos, várias tretas. Eu acho que o Brandon ele também trabalha o pessoal de personagens aos poucos. Então
cada livro mais ou menos a gente vai ter um pouquinho mais de desenvolvimento do passado, flashbacks de certos personagens. Aqui a gente tem do Kaladin e da Shallan, e o passado deles é muito incrível de acompanhar, ele vai meio que intercalando com a história na atualidade. Já no terceiro, por exemplo, é a história do Dalinar, a gente vê bastante sobre o passado dele. Então eu gostei dessa forma como ele fez, como aos poucos ele foi construindo e expandindo, e essa expansão aqui é magnífica também. Mas não é o meu favorito de Stormlight, tá? Mas ainda assim é 150 conto muito bem gastos. Depois de você ler o primeiro e o segundo, tem um conto que se passa entre o segundo e o terceiro, que é o Edge Dancer. Eu não tenho ele físico aqui, ele tá no Arcano Unbounded, mas ele tem um livrinho avulso, igual esse outro conto aqui, eu já vou mostrar esse aqui também. Mas o Edge Dancer, ele é uma história que eu diria muito importante, porque ele apresenta uma personagem nova, que é a Lift, e essa personagem ela vai fazer parte muito presente nos próximos livros. Então, eu até fiquei chocado que ele resolveu apresentar ela de uma forma paralela, através de um conto que nem todo mundo vai ler, e ela vai ter uma grande importância, né? Ela vai apresentar ali uma perseguição que tá acontecendo de um certo personagem que é meio que um vilão, de certa forma, dependendo do contexto ali, que ele vai estar perseguindo algumas pessoas. Então, isso é apresentado no conto. Vai ter uma raça de seres específicos, que são os Sleepless, que, se eu não me engano, aqui é a primeira vez que eles aparecem, pelo menos que eu notei, né? Deve ter aparecido em um livro antes e eu não me toquei. Mas ele aparece aqui também, foi algo que me chamou muita atenção. Então, assim, tem vários elementinhos que são muito importantes para o futuro da Cosmere que estão jogados dentro de um conto. Tudo isso é muito legal, tá? Eu fiquei de cara, assim, com essas novas coisas que a gente tava aprendendo e que ele tava apresentando pra gente. Dito isso, eu acho a Lift muito chata. Aqui também vai ser, eu acho que uma opinião um pouco impopular, porque muita gente ama a Lift, mas eu acho ela chatona. Assim, ela tem um senso de humor, ela é meio esquisitona, né? Por causa disso, não consegui aproveitar tanto essa história. É meio que ela fugindo, o livro inteiro fugindo de uma perseguição ali. Então eu fiquei um pouquinho entediado em certos momentos. Eu coloco ele aqui no não curti tanto, mas a gente finge pra não apanhar. Tendo lido esse conto, a gente vai pra Sacramentadora. Esse sim é o ó do Borogodó, um dos melhores Sunderlanches da existência da Cosmere. Eu acho que é o meu favorito. Gente, tem uma cena em específico ali no final, quando tá tendo batalhas e coisas no auge da história, no ápice ali dos acontecimentos, que eu não tava acreditando no que os meus olhos estavam lendo. Sabe quando você ouve o barulho das coisas, de tão imerso que você tá, de tão gigantesco aquela cena? O Sacramentadora é o meu livro favorito de Stormlight, sem dúvida nenhuma. Principalmente também porque a gente tem, como eu disse, muito desenvolvimento do Dalinar, que não é o personagem favorito de todos, mas é o meu queridinho, papai Dalinar, aquela imagem dele com a bundona assim, agachado, eu amo. Ele tem um passado meio obscuro, ele é um personagem muito falho, ele é um personagem que ele vai carregar vários momentos da história ali, de importância na história, meio que tá tudo nas costas dele, então ele é um personagem muito quebrado, e o Brandon começa a desenvolver melhor esse peso aqui pra gente, e como essa ruindade dele foi atormentando ele ao longo dos anos. Eu amo essa coisa, né, vocês sabem, gente perturbada, gente atormentada, construção de psicológicos assim, pra mim são sempre sensacional. Então aqui ele entra no Sunderlanche Supremo. Depois que você lê o terceiro, você pode ler esse conto, que é o Downshard, que também, assim como o outro, ele apresenta um negócio muito importante para Cosmere jogada num continho. Esse aqui acho que ele não tá no Arcano Unbounded, só publicado à parte, assim mesmo, é bem pequenininho, assim, curtinho. E eu também achei, assim, ok, vale a leitura, mas eu achei o mediano ali, sabe? Nem quente nem frio, zero tá bom. Tô vendo esses livros cair no chão a qualquer momento. Agora, uma grande discordância do fandom, porque eu sei que tem gente que não gosta e tem gente que gosta, que é o quarto livro de Stormlight, que é o Ritmo de Guerra. Vai sair esse ano, eu chuto, não sei, tá? Não tenho essa informação concreta. Quarto e penúltimo livro é desse primeiro arco do Stormlight. Aqui, os personagens, eles estão 90% da história presos num lugar, vivendo. Tá acontecendo coisas. Ele desenvolve bastante o sistema de magia. É um livro que, a cada capítulo, tem um infodump gigantesco, onde ele vai explicar alguma coisa muito específica da magia. É legal em relação a isso. Se você é viciado na Cosmere, viciado em conhecer mais sobre o universo do Brandon Sanderson, esse aqui é pra você se deliciar, porque ele vai ter muito disso. Mas, fora essas questões, eu sinto que a trama ela é um pouquinho lenta demais nesse livro. Não acontece muita coisa. É bem, às vezes, cansativo, às vezes meio soninho, às vezes paradão mesmo. Então, esse é o meu livro menos favorito de Stormlight. É o que eu menos gosto. E ele entra ali, tipo assim, ele não é ruim, tá? Longe de ser ruim. Mas eu não acho que ele tá no mesmo padrão do Caminho dos Reis, do Palavras de Radiância. Eu acho que ele entra no meio, ali, no 0 grau. Nem quente, nem frio. E daí,
a gente tem a conclusão, o Wind and Truth, que também foi comprado os direitos pela Editora Trama. Vamos ter ele aqui no Brasil. Vitória, que a gente teve a série inteira basicamente publicada. Wind and Truth, ele causou uma comoção no fandom, tá? Muita gente ficou putaça com esse livro, muita gente não gostou do que o Brandon fez aqui, de como ele concluiu a história. Aqui começou-se muito uma discussão de que o Brandon talvez esteja escrevendo demais, muito rápido, e isso esteja afetando a qualidade do trabalho dele. Mas não só isso, aqui ele toma algumas decisões que muitos consideraram questionáveis em relação a como ele concluiu esse primeiro arco. Muitas atitudes de personagens que ele não necessariamente batem muito com o que ele construiu ao longo desses anos todos, né? Ele disse que ia ter uma conclusão mais sólida pro livro, e eu não achei que essa conclusão é muito sólida. Eu acho que ela é bem abertona, inclusive. Ele deixa a gente num desespero muito grande, sabendo que a gente só vai ter o sexto livro e o segundo arco dessa história, e acho que vão se passar 10 anos depois, não lembro agora, daqui muitos anos. Vão ter várias outras publicações do Brandon nesse meio tempo. Então, foi um pouco insatisfatório também em relação a isso. Mas, dito isso, eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito que aqui eles vão pra um outro reino, um outro universo paralelo ali, que eu não vou falar muito pra não dar spoiler pra vocês. Aqui a gente tem bastante revelação também, tem bastante desenvolvimento em relação ao lore de Roshar, né, e do passado de Roshar. Eu amei muito o livro ser contado também em contagem de dias, tipo 10 dias restantes, 9 dias restantes. Cria aquela sensação de desespero. E também tem um arco ali dentro de dois personagens que estão fazendo uma viagem à parte, uma jornada que eu também achei sensacional. Eu só não gostei da forma como o Brandon foi unindo os pontos, concluindo as coisas. Mas, no geral, eu me diverti muito, eu engoli esse livro. Eu acho, gente, que ele tá no mesmo nível de Caminho dos Reis e Palavras de Radiância. Ele tá nos 150 contos, muito bem gastos. Aí, gente, uma coisa que eu não cheguei a comentar com vocês, porque eu terminei esses livros recentemente. Tem 2 projetos secretos restantes aqui, que eu acho que é muito melhor, infinitamente melhor, e às vezes até essencial você ter lido os 5 de Stormlight antes de pegar o Sunlit Man. Esse aqui foi o último projeto secreto. Ele se passa no futuro, com uma tecnologia mais desenvolvida, mais futurista mesmo, assim, com armas, com naves, com tudo mais. E o protagonista desse livro é um dos personagens da série do Stormlight, que ele teve o final dele no 5º livro, e depois que ele teve aquele final, ele tá vivendo aqui, nesse aqui. Ele fala coisas aqui que são spoiler, que acontecem só no 5º livro. Eu fico até de cara que o Brandon lançou isso daqui antes de lançar o 5º livro. E esse é um livro único, tá? Ele não tem continuação nem nada. Aqui a gente tem esse personagem que ele vai pra um planeta onde o sol é muito nocivo. O sol, ele destrói tudo por onde ele passa. E a sociedade, eles moram nessas cidades flutuantes, que são tipo naves, e quando o sol tá vindo, eles estão vazando a cidade com a nave. Estão indo embora. Então eles ficam fugindo do sol ao redor da órbita do planeta o tempo inteiro pra eles não morrerem carbonizados. E tipo, é isso o legal do livro. O universo que ele criou, o mundinho ali, né? O sistema de magia nem tem muita coisa. E também é um livro que a trama é muito chatinha. É muito qualquer coisa. Não é muito memorável. Os personagens também são bem... tipo, eu não tive muito apego. Quando eu tava lendo, eu tava me divertindo horrores. Eu tava, nossa, como é bom ler, que delícia ler, porque é aquela aventura gostosa do Brandon Sanderson. Mas assim como o Tress, quando você termina, eu senti aquele cansaço de tipo assim, o Brandon talvez aqui não tinha muita coisa pra contar pra gente. Escreveu um livro de aventura, legal, mas aquela aventura que você fechou o livro também fechou a aventura. Não fica com você, sabe? Eu deixo ele ali no meio, nem quente nem frio, 0 graus tá ótimo. Aí sim, tem o novo projeto secreto que ele anunciou depois desses 4, que lançou esse ano, lançou agora mês passado, ou esse mês, não lembro. Eu apoiei também, mas eu não tenho o livro físico ainda, não chegou pra mim. É o Isles of the Ember Dark. Esse livro, ele é a extensão de um conto que eu já tinha lido também, que ele tá no Arcanum Unbounded, que é o Six of the Dusk. O que ele fez? Ele pegou esse conto que ele tinha escrito, do Dusk, e ele expandiu em um livro completo. As partes do conto estão nesse livro, só que estão como flashback. Então, se você já leu o conto, o Brandon até comenta, você pode pular se você quiser, eu dei uma revisada, mudei uma coisa aqui e ali, mas é exatamente o conto. Ele tá dentro do livro. Tirando esses flashbacks do Ember Dark, as coisas novas que ele construiu, que ele criou, eu amei. Que livro legal. Tipo assim, ele começa os primeiros... Eu vou falar mais sobre ele no meu resumo da maratona, porque eu li ele agora na maratona, mas ele tem os 30% ali do começo. Eu juro pra vocês, eu quase considerei abandonar. Só que depois ele ficou muito bom. Ele é totalmente futuro da Cosmere. É 500 mil quilos de spoiler se você ler isso aqui antes de outros livros como Stormlight, por exemplo. Aqui, as coisas já estão lá no futuro. A gente nem sabe ainda no presente da Cosmere como as coisas chegaram
nesse futuro. Ele já tá abordando esses anos lá na frente. E foi legal ter um vislumbre. Então foi uma aventura super divertida. Eu adorei. Achei 150 conto muito bem gasto. E foi isso mesmo que eu paguei pra bater o livro, apoiar lá. Tipo, uns 200 reais. Bom, esses são os livros da Cosmere, tá? Todos eles aqui pra vocês. Eu vou falar agora rapidamente sobre alguns outros livros do Brandon que eu li que não estão na Cosmere. O primeiro deles sendo Coração de Aço, que é da série dos Executores. Esse aqui é publicado pela Aleph, que tem há muito tempo também, não faz parte do universo compartilhado, você pode ler separado, é uma trilogia onde as pessoas ganharam poder, mas as pessoas que pegam esses superpoderes, elas ficam ruins, elas viram vilãs, então são super vilões. E a gente tem um grupo de rebeldes, de jovenzinhos ali, que vão tentar derrubar esses vilões. Coração de Aço é muito divertido, é muito a minha praia esse livro, é muito minha vibe. Foi também, assim, depois de Mistborn, foi a minha segunda leitura do Brandon Sanderson. Foi o meu segundo contato com ele, então eu amei demais. Eu acho ele 150 conto muito bem gasto. Aí a gente tem o Tormenta de Fogo, que é o segundo volume, e o Calamidade. Eu acho, assim, é bem divertido também, é aventurinha, é aquela coisa de muita ação acontecendo, eles correndo pra cima e pra baixo, tentando derrotar o mal, é bem versus o mal, tá? Total essa série. O Calamidade também é legal, mas eu achei que ele aqui... Eu achei o final muito cagado. Mas também porque eu não conhecia muito bem o modus operandi do Brandon Sanderson. E ele tem um final que é meio absurdo, assim, meio fora da realidade, meio fantástico demais. Eu não tava esperando por isso. Por isso, quando eu li, eu fiquei incomodado. Hoje, sabendo das outras coisas que eu já li dele, lembrando do final de Calamidade, eu acho que eu amaria muito. Acho que eu daria 5 estrelas tendo lido ele hoje em dia. Mas, pra mim, eles ainda são o segundo e o terceiro livro medianos, tá? Eles são ali nem quente nem frio, 0 graus tá ótimo. Mas a trilogia no geral, gente, vale muito a pena. Também se você quer conhecer Brandon Sanderson, não quer se comprometer com 30 livros da Cosmere, lê isso aí e vê o que você acha, também é muito divertido. E pra encerrar, a gente tem a série do Skyward, que é uma série de ficção científica no espaço, né, de uma academia de cadetes no espaço, alguma coisa assim, eu não lembro nada. Ele foi publicado aqui, vou deixar na tela pra vocês, pela editora Planeta. É uma série de 4 livros e mais uma coletânea de contos que não foram publicados todos pela editora, tá? Infelizmente, a Planeta só publicou o primeiro e o segundo, e o resto... acho que nunca teremos, tá? Sendo muito sincero com vocês, porque não virou essa série. Eu acho que até lá pra fora não virou muito. O resto da série eu uso aqui de tripé, ó. É onde eu apoio minha câmera. Eu achei bem qualquer coisinha. Eu achei a protagonista meio sem sal, meio sem graça. Eu lembro que é uma história onde nada acontece, até que tem um final muito explosivo. Tipo assim, agora você precisa ler o segundo livro, porque agora começou a acontecer. A hora que começou a pegar, o livro acabou. Então, a minha experiência com o primeiro é de não curtir tanto, mas a gente finge pra não apanhar. E pra gente encerrar, tem 5 livros do Brandon que eu quis colocar nesse vídeo aqui, que eu não li ainda, mas que eu pretendo eventualmente. Então a gente tem primeiro o The Arithmetist, que é um livro avulso também, uma história avulsa, que ele também tá pretendendo escrever a continuação, tá? Aí vocês também podem estar se perguntando, Jeff, cadê o Mago Frugal? O Mago Frugal não é da Cosmere, tá? Ele é um livro à parte. É o único livro dessa coleção dos projetos secretos que não faz parte do universo compartilhado. Eu também não li. O pessoal fala que é bem ruinzinha. Aí a gente tem o Taylor Realities, que ele não saiu ainda, vai sair esse final de ano. É uma coletânea de contos. Ele tem quase todos os contos avulsos espalhados aí do Brandon. Ele pegou, botou tudo nesse livro e eu acho que ele escreveu mais 4. Tem a série do Alcatraz, que é uma série de infanto-juvenil do Brandon, que eu pretendo ler, mas eu não tenho nenhum livro ainda. A gente tem o Lydian, que é também... acho que são várias histórias pequenas e depois ele juntou num livro só. Eu não sei muito bem do que se trata, tá? E por fim, a gente tem esse aqui, ó, que é o Dragonsteel Prime, que é um livro que também você não encontra pra comprar na Amazon nem nada assim. Ele foi um livro especial que você comprava junto com o apoio, eu acho que do quinto projeto secreto. Ele é uma versão antiga de um livro que ele escreveu pra uma tese de conclusão de curso lá, um doutorado, um mestrado, sei lá. É uma versão muito inicial de um dos planetas da Cosmere e é da onde ele puxou algumas ideias pro Caminho dos Reis. Então não é cânone, tá? Tem vários elementos aqui que foram reutilizados em Caminho dos Reis, mas é legal ter uma versão, é tipo meio que ter o TCC do Brandon Sanderson. Eu tenho o TCC do Brandon na minha casa. E ele tava disponibilizando, tem até audiobook. Eles produziram o audiobook desse livro, mas assim, o que o Brandon diz, não leve muito a sério as coisas que você lê
até aqui, porque grande parte dessas informações já mudaram, já não faz parte mais do cânone mesmo. A construção de universo, ele diz que muita coisa aqui é válida ainda, mas também não dá pra saber o que é o que não é, né? Falam que, tipo assim, os personagens são meio fraquinhos, que as falas são meio truncadas, né? Que ninguém fala desse jeito. Então, é uma versão do Brandon lá de 2007, muito iniciante, mas é muito legal ter esse pedaço da história do autor, né? Eu quero ler eventualmente, tá? Mas eu só tô tomando coragem, porque arremedo de ler um negócio desse tamanho e não curtir. Então, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. O ranking final ficou desse jeito. Eu coloquei os meus não lidos ali embaixo junto. Se você quiser printar, se você quiser depois pesquisar os livros com mais calma. Mas essa é a forma como eu vejo atualmente as publicações do Brandon Sanderson. São os meus favoritos, os meus não tão favoritos assim. Eu queria que vocês comentassem aqui também como que tá a relação de vocês com o Brandon, se vocês têm interesse em ler, se vocês compraram Mistborn, se vocês começaram a ler já através do Stormlight, do Mistborn. O que vocês estão achando da jornada de vocês na Cosmere? Se você também é louco que nem eu, já leu tudo, já completou, me diz o que você acha, se você concorda, discorda do meu ranking. Vou adorar debater Brandon aqui com vocês. Como eu disse, é meu assunto favorito. E esse foi o meu vídeo. Gente, eu já tô até sem voz. Eu acabei de sair de uma live da maratona de 4h30 falando o dia inteiro. Então agora eu vou descansar a minha voz, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei fazer esse vídeo aqui pra vocês. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, você pode, primeiro de tudo, usar meu link da Amazon, tá? Que eu ganho uma pequena comissão. Vocês não gastam nada mais com isso. Fica aqui embaixo pra vocês. E se você quiser comprar no site da Trama, quer fazer, por exemplo, a pré-venda do Yumi, que nem eu comentei com vocês, eu tenho o meu cupom TRAMAGF, você ganha um 15% de desconto, ou você pode também apoiar o meu trabalho se tornando um assinante do Catarse, você ser um membro aqui do canal. Assinando o meu Catarse, você me ajuda com um valorzinho mensal, mas tem um monte de coisa que você recebe em troca. Você participa de leituras conjuntas comigo, a gente tem um grupinho no WhatsApp, tem acesso antecipado aos vídeos. A maratona, por exemplo, a gente teve alguns dias a mais de maratona antes, que eu fiz com o pessoal lá no Discord, a gente fez sprint juntos, saber um pouco dos bastidores, o que vai sair, o que eu tô lendo, o que tá rolando. Vai ter Bienal, a gente sempre marca algum encontrinho. Então, o Catarse é uma forma de você apoiar o meu trabalho e você tá super mais próximo, você receber coisas extras aqui do canal. Se quiser vir conversar comigo sobre Brandon também, a gente tem um grupinho só de Cosmere lá dentro do Catarse, que é muito legal também. Então, o link tá aqui embaixo pra vocês. Mas, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!